Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Eu quero ler do verso 13 até o verso 20. Peço desculpa desde já pela minha voz. Como alguns irmãos viram lá no grupo, desde ontem fiquei gripado e eu estava me gabando com a Vivian. Falei para ela que ela estava doente há 2 meses, um monte de gente doente ao meu redor e eu não tinha ficado doente, né? Mas os orgulhosos serão derrubados, né? E derrubado eu fui, né? Orem por mim, meus irmãos, especialmente pela minha garganta. Até quero avisar desde já, para tristeza de uns, alegria de muitos, o sermão hoje vai ser curtinho, tá bom? Para eu poder conseguir terminar de pregar ele. Hebreus 6, de 13 a 20, diz assim a palavra de Deus. Aliás, leiam para mim, para me ajudar. Vamos lá? Pois... Amém. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, no final do mês de abril, certamente muitos se lembram, alguns dos que aqui estão estiveram lá, nós tivemos uma programação do Ministério de Homens da nossa igreja, lá no rancho do Diva, o rancho do Adalto. Vamos passar um dia lá pescando. Foi um dia maravilhoso, um dia abençoado pelo Senhor. O Felipe não pôde ir, né? O Felipe se lamenta até hoje, né, de ter trabalhado aquele dia. Mas foi um dia muito especial, Fê. Foi tão bom que a gente saiu de lá já com saudade e já na expectativa, né, de quando a próxima pescaria seria marcada. Apesar de gostar de pescar, meus irmãos, uma das coisas que me chamou a atenção nesse dia lá no rancho é como, de fato, eu não entendo nada de pesca. Eu confesso, eu sou uma vergonha para a classe dos pescadores de Cristo. Primeiro que eu acho que eu fui o único que não levou a sua tralha de pesca, viu, Felipe? Cheguei lá de mão vazia. Segundo que eu precisei da ajuda do Claudemir para preparar, né, a minha vara. Colocou a linha, colocou a chumbada, colocou um anzol. Mas a minhoca fui eu que coloquei, tá bom? Só para deixar bem claro, né? Não tenho nojinho. Não entendo muito, mas não tenho nojinho. Para terminar de passar vergonha, meus irmãos, eu fui para o rio de barco, no sol do meio-dia, né, Amanda? Sem chapéu, sem protetor solar, sem aquela camisa, né, com proteção UV que os pescadores usam. Resultado? Voltei parecendo um camarão, né, de tão vermelho que eu estava. Mas uma das coisas que eu gostei bastante esse dia, meus irmãos, foi a experiência de subir num barco e ir para o meio do rio. Estava pensando na minha história, eu acho que foi a primeira vez, Adalto, acho que eu nunca tinha feito isso. E a primeira vez que nós saímos de barco, nós estávamos, eu,
o Claudemir, o Niltinho e o Urbs. E você sabe como pescador é, né? Quando ele chega no rio, ele fala assim, é ali que tem peixe, né? Aí ele teima e quer ir lá naquele exato lugar para pescar. Adivinhem? Não tinha. O problema naquele dia é que estava ventando muito, né? Então, por mais que a gente quisesse ir e ficar em determinado ponto, meus irmãos, o vento ia arrastando o nosso barco para a margem. Estava cheio de aguapés também, né, Dalton? Então, jogava a gente, né, pro meio da vegetação. E aí nós ficamos nós 4 naquela luta. 2 remando e 2 pescando, né? O vento arrastava para cá, a gente remava para lá, o vento arrastava para cá, a gente remava para lá. Até que veio uma voz da margem. Eu não lembro muito bem, mas acho que foi o Adalto. Falando mais ou menos assim, joga a âncora. Joga a âncora. E eu pensei na hora, âncora? Né? Num barquinho desse? Aí quando eu olho para o chão, do lado do meu pé, meus irmãos, eu vejo um bloco de concreto amarrado com uma corda. Eu olhei e falei, tá aqui, ó, a âncora. A gente foi então até o lugar do rio, onde a gente achava que ia ter peixe, e não tinha também, já vou adiantar para vocês. E lá a gente jogou a âncora e pronto. O nosso problema foi resolvido. Independente da força do vento, a gente ficava paradinho. A gente ficava quietinho. Impressionante como aquela âncora, Dalton, mesmo improvisada, né? Ela deu muito certo. Ela dava para a gente segurança de que por mais que ventasse, a gente não ia sair dali. E ela dava também descanso para os nossos braços, né? Já que a gente não tinha que ficar remando o tempo todo. O autor de Hebreus, no texto que nós lemos, ele também vai falar para a gente de uma âncora que nos dá segurança e descanso. O versículo 19 diz que é uma âncora para a nossa alma. Uma âncora para a nossa alma, que a faz estar segura, a faz estar firme e a faz estar continuamente na presença de Deus por intermédio de Cristo. Segundo o texto bíblico, meus irmãos, a âncora da nossa alma é a esperança de que a promessa e o propósito de Deus para a nossa vida se cumprirá, independente das circunstâncias, independente do que aconteça. O versículo 13, você pode olhar aí na sua Bíblia, nos mostra que essa promessa ela foi feita a Abraão. A promessa que Deus faz a ele, lá em Gênesis capítulo 12, você lembra bem, é a promessa de, através dele e da sua descendência, fazer um povo santo, fazer um povo separado, fazer um povo que seria luz, seria bênção para todos os povos e todas as nações da terra. Deus prometeu para Abraão, está registrado ali mesmo em Hebreus, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Aí o autor de Hebreus ele vai dizer para nós que para dar segurança a Abraão, já que ele estava abandonando muita coisa para seguir a voz de Deus, o Senhor jurou que cumpriria a sua promessa. O autor de Hebreus ele diz que esse juramento de Deus ele foi feito pelo próprio nome do Senhor. E a lógica é a seguinte, é explicado isso no texto. Quando alguém vai jurar por alguma coisa, esse juramento é feito pelo que lhes é maior, pelo que lhes é superior, para poder dar assim credibilidade à sua palavra. Talvez você se lembre quando você era criança, adolescente, até jovem, e aí você brincava, e aí o amiguinho não acreditava em você, o que você falava para ele? Eu juro, né? Só que a gente fala assim, eu não juro por mim. A gente falava, eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado. O que mais que você jurava quando você era moleque? Ou uma menina, né? Morta atrás da porta, essa é nova. Eu tinha um amigo meu que ele falava assim, eu juro pela minha mãe mortinha no caixão. Ele falava desse jeito para mim. Então, quando a gente vai jurar, a gente jura por alguma coisa que é maior, por alguma coisa que é superior a gente, para dar credibilidade à nossa palavra. O problema, meus irmãos, é que com relação a Deus, não há nada nem ninguém que seja maior, que seja superior ao Senhor. Foi por causa disso que, segundo o autor da carta aos Hebreus, ele jurou
pelo seu próprio nome. E ao fazer isso, ele dá segurança das suas promessas, não apenas a Abraão, mas a todos aqueles que um dia herdariam as promessas a Abraão. E aqui nesse momento, até pelo tempo que nós temos, eu prometi que eu ia ser breve, eu vou fazer um grande salto temporal de Gênesis 12 até o Novo Testamento e lembrar vocês essa noite de que nós também somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Amém? Eu e você também somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Nós também, meus irmãos, fazemos parte da descendência de Abraão. Fazemos parte do povo separado, do povo escolhido pelo Senhor, herdeiro de todas as suas promessas e um povo que vive segundo o propósito de Deus para a sua vida. A única diferença é que na nova aliança, nós nos tornamos descendência de Abraão pela fé e não pela carne. Ok? Na antiga aliança era pela carne, laço sanguíneo, a descendência carnal. No nosso caso, meus irmãos, é espiritual, é pela fé. Gálatas 3, do 6 ao 9, nos diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Isso nos mostra, meus irmãos, que Abraão, ele não foi justificado, ele não foi salvo pelo Senhor através da sua obediência à lei. Afinal de contas, Abraão é antes da lei. Abraão foi salvo, justificado pelo Senhor, pela sua fé. A fé naquilo que Deus prometeu, a fé naquilo que Deus jurou pelo seu próprio nome. O apóstolo Paulo, ainda em Gálatas 3, no versículo 14, ele nos diz que Cristo morreu na cruz em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios, meus irmãos? Somos nós. Gentil é todo aquele que não é judeu. Cristo Jesus morreu na cruz para que a promessa de Abraão nos alcançasse, para que a bênção de Abraão nos alcançasse, a fim de que um dia nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido pelo Senhor. É através da nossa fé em Jesus, meus irmãos, que nós nos apropriamos, que nós tomamos posse, como o próprio texto bíblico diz, das bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão. A bênção de sermos um povo separado, a bênção de sermos luz para os gentios e bênção para todas as nações da terra. Para ficar claro para você, a promessa que o texto de Hebreus cita é que nós faríamos parte do povo de Deus, ok? Aqui ele vai falar de uma promessa e de um propósito. A promessa é que nós faríamos parte do povo de Deus, e o propósito é que nós seríamos povo de Deus para ser luz e bênção para todos os povos da terra. Através da nossa fé em Jesus, essa promessa e esse propósito se tornam nossos. Através da fé em Jesus, essa promessa e esse propósito se tornam nossos. Jesus nos salva, meus irmãos. Jesus nos santifica. E Jesus nos torna parte do reino de Deus para que nós passássemos a partir daquele momento a sermos identificados como povo da aliança, como povo escolhido pelo Senhor. Além disso, aqueles que fazem parte desse reino, desse povo, dessa aliança, como o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, são chamados por Deus para serem sal da terra e luz do mundo. São chamados, meus irmãos, a ser como Cristo, ser parecidos com Jesus, porque segundo o entendimento bíblico, é sendo como Cristo, é nos tornando semelhantes ao Filho de Deus, que nós cumprimos o nosso propósito nesse mundo, que é o propósito de sermos luz para os povos, bênção
para as nações. O que o autor de Hebreus está nos lembrando essa noite é: você tem promessa e propósito da parte de Deus. Amém? Você na sua vida tem promessa e tem propósito da parte de Deus. E ele faz questão de dizer que isso é imutável. Deus jurou, Deus prometeu baseado no seu próprio nome. E o texto nos diz que o Senhor não é homem para mentir. A partir do versículo 18, o texto nos diz que aqueles que já correram para o refúgio, ou seja, aqueles que já estão em Cristo, têm forte alento na esperança de que a promessa e o propósito de Deus estão em desenvolvimento na nossa vida, estão se cumprindo na nossa vida. Em outras palavras, para ficar ainda mais claro, o que o texto diz é: pela certeza, pela convicção que vocês têm, de que vocês fazem parte do povo escolhido por Deus, de que pertencem ao Senhor, e pela convicção de que estão caminhando rumo ao propósito que Deus tem para vocês, tenham alento, tenham alento. O dicionário, meus irmãos, ele define alento como aquilo que nos alimenta, como aquilo que nos revigora, alento como a nossa respiração, o nosso fôlego, aquilo que nos mantém em pé em tempos de dificuldade. E o autor de Hebreus diz no versículo 19 que a esperança na promessa e no propósito de Deus é a âncora da nossa alma. Ficou claro para você? A esperança na promessa e no propósito de Deus é a âncora da nossa alma. É aquilo que traz alento, refrigério para ela. É aquilo que a deixa segura. É aquilo que a deixa firme. É aquilo que faz a nossa alma permanecer continuamente na presença do Senhor, no santuário do Senhor, usufruindo da bênção que Cristo conquistou por nós ao morrer na cruz e vencer a morte, que é a bênção do véu do santuário ter se rasgado de cima a baixo, para que eu e você tivéssemos ousadia e liberdade para entrar no Santo dos Santos e viver a nossa vida diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos escolheu, aquele que estende sobre nós a sua promessa e o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, concluindo, eu não sei como é que está a sua alma essa noite. Eu não sei o quão atribulada ela está. Eu não sei quais são as tempestades, quais são as tribulações que porventura têm sacudido a sua vida, jogado a sua alma de um lado para o outro, como o vento jogava o barco quando nós estávamos lá em Cardoso. Mas eu sei, meus irmãos, que há uma âncora que pode dar segurança, há uma âncora que pode dar firmeza a ela. E essa âncora, como eu tenho falado, é a certeza de que pela fé nós fazemos parte do povo escolhido de Deus. Pela fé nós somos filhos e filhas amados pelo Senhor. Somos chamados para vivermos segundo o propósito de Deus de que nós, na nossa vida, sejamos semelhantes a Cristo. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, firmar o nosso coração nessa promessa e nesse propósito. Nós precisamos colocar ali a nossa esperança. Nada, meus irmãos, que seja desse mundo deve ter o poder de roubar a nossa alegria. Nada que seja desse mundo deve ter o poder de roubar a nossa esperança, a nossa perspectiva de dias melhores, a nossa perspectiva de que todo o nosso sofrimento um dia vai passar, porque o Deus que fez a promessa e o Deus que tem propósito para a nossa vida é o Deus que é fiel para cumprir. A nossa esperança, meus irmãos, ela está naquele que jurou pelo próprio nome, aquele que é impossível que minta e nos engane. Diante disso eu quero dizer para você, se você está em Cristo, você faz parte do povo escolhido, do povo de Deus. E pela fé, meus irmãos, não só a grande promessa da salvação e a grande promessa de pertencer ao povo do Senhor está sobre a sua vida, mas todas as promessas que nós encontramos do Gênesis ao Apocalipse ao povo de Deus pertencem a mim e a você. Promessas de cuidado,
promessas de sustento, promessas de provisão, promessas de bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. No Salmo 42, versículo 11, Davi diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ele conclui dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, Davi conhecia o seu Deus. Aliás, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi cria na fidelidade, meus irmãos, do Senhor, e ele cria que nenhuma das promessas de Deus sobre a vida dele deixaria de se cumprir. É por isso que ele pode aconselhar a própria alma dele dizendo assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A minha oração por mim e por você essa noite é que nós possamos ter essa mesma fé, que nós possamos ter essa mesma confiança e que nós possamos jogar a âncora da nossa alma na esperança que a promessa e o propósito de Deus trazem para a nossa vida. Não importa o que tenha acontecido com você, não importa pelo que você está passando, importa é saber que em Cristo você faz parte do povo de Deus. Você pode dizer isso? Eu faço parte do povo de Deus. Jesus morreu por mim. Eu declaro, eu confesso isso com toda a minha fé, com toda a minha convicção. Aqueles que fazem isso descansam na promessa de que pertencem ao povo de Deus. E isso é importante. Importa ainda saber que em Cristo, através de toda tribulação, toda luta, todo problema que nós passamos, Deus está nos refinando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está moldando a nossa vida para a gente atingir o propósito que Ele tem para nós, que é o propósito de sermos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, seu único Filho. Amém, meus irmãos? Que essa noite eu e você possamos lançar essa âncora da nossa alma na esperança que a gente encontra, na promessa e no propósito que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.